Amém. Agora sim, em definitivo, louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos vocês. Josenildo Silva, como nós havíamos dito e o vídeo aqui cancelou, né? Nós queremos, em nome de Jesus, cumprimentá-los com a paz do Senhor. A nossa lição de hoje, da quarta-feira, é a lição de jovens, é onde nós vamos estar estudando a palavra de Deus neste assunto que traz o quarto trimestre, né, da classe jovem, que é um tema escatológico, que é Jesus Cristo voltará. Há 4 grandes apoios da nossa fé pentecostal, a doutrina bíblica, ela apoia o crente sobre ela, aquele que crê. Primeiro, na encarnação. Nós cremos na encarnação do Verbo. Nós cremos pela Bíblia Sagrada, e a nossa fé apoia-se nisso, de que a encarnação foi uma realidade. O Verbo encarnou e habitou entre nós. Segundo, nós cremos na crucificação. Nós cremos que esse mesmo Verbo que encarnou, em sua humanidade, ele foi crucificado, foi morto, e isto tudo por nós, por nossos pecados, né? Nós cremos na ressurreição, e nós cremos que este mesmo Verbo encarnado, este mesmo Verbo agora em sua humanidade, crucificado, agora ressuscitado. A ressurreição é uma das crenças pilares da nossa fé, é uma das crenças fundamentais, e nós cremos nisto, na ressurreição daquele que foi morto na cruz e que vive para todo sempre. E quarto lugar, nós cremos na glorificação. Ou seja, nós cremos que este assunto aqui, que tratando-se da volta de Cristo, ou seja, Jesus Cristo voltará, é onde se dá a glorificação do Senhor, em que ele virá como tem prometido voltar. Ele disse que ia, mas que voltaria, né? Iria, mas voltaria para levar aqueles que ele veio deixar aqui, né? Primeiro ele veio criar, formar um povo, deixá-lo aqui, para que depois ele viesse buscá-lo, né? Aqueles que viessem a crer no seu testemunho, na sua palavra, na sua encarnação, na sua crucificação, na sua ressurreição e na sua glorificação. São os 4 pilares da nossa fé, se tratando da pessoa direta de Jesus Cristo, e isso envolve toda a nossa crença e também a nossa salvação. A lição de hoje, da nossa lição jovem, é a 5ª, né? Nós resolvemos, a partir de então, aplicar a lição também em síntese a todos os irmãos que estão nos acompanhando. E a partir da 5ª, foi estudado as doutrinas das últimas coisas, você certamente viu essa lição, sinais da segunda vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. No domingo passado, você deve ter estudado sobre o tribunal de Cristo, e hoje, né, que é o próximo domingo, você vai estudar as bodas do Cordeiro. E é a lição que está em destaque, que é a lição As Bodas do Cordeiro. E o que seria, então, o que nós tanto falamos de bodas, né? A palavra boda, no latim, ela tem uma expressão de voto. A boda é uma celebração do casamento, em que, no seu ritual de celebração, se traz à memória os votos feitos no ato do casamento, da união entre aquele homem e aquela mulher, e que se celebra então essa rememorização e essa reativação, vamos colocar aqui, em intensidade, em importância, né, sobre os votos que foi feito naquele casamento. Então, bodas, no latim, tem o sentido de voto, né? São os votos renovados, rememorados, né? E daí vem as muitas bodas, né? Por exemplo, as pessoas que casam e hoje está 1 ano de casado, por exemplo, é boda de papel, né? Aí aqueles que, por exemplo, têm 60 anos de casamento, bodas de diamante, né? Então, são as celebrações que envolvem os votos feitos durante a cerimônia de união, ok? Então, as bodas do Cordeiro. Por que bodas do Cordeiro? Porque esse Cordeiro fala, né, do sucesso messiânico de Cristo Jesus em sua crucificação, tá? Em que se deu na ressurreição e que teve como uma grande consumação de suas promessas
certo? A sua ascensão ao céu, que dará então o seu retorno a buscar a sua igreja. Então, essas bodas acontecerá após, né, segundo a nossa fé e o que nós entendemos pela Bíblia Sagrada, acontecerá após o tribunal de Cristo, que se dará logo depois do arrebatamento da igreja. Nós cremos que o arrebatamento da igreja é o primeiro ato que se dará na aparição glorificada de Cristo Jesus, em que ele arrebatará a sua igreja. Após isso, o segundo evento nas regiões celestiais, na eternidade, se dará o tribunal de Cristo, que foi estudado, e esse tribunal tem como objetivo recompensar as obras dos crentes, sejam elas boas ou más, mas terá sua recompensa. E após esse tribunal, que é esse adorno, esse ato de galardoamento dos santos, haverá então o que para os judeus se costumava demorar 7 dias no casamento, de celebração, né? As bodas durarão o mesmo período em que a grande tribulação, ou o período de grande tribulação, estiver acontecendo na terra, que é entre os 3 primeiros anos e meio e entre os 3 últimos anos e meio, que se dará os 7 anos de período de grande tribulação, e a igreja estará com o Senhor no céu, participando disto aqui, desta celebração de uma união, de uma comunhão, de um enlace matrimonial, em que o noivo encontrará a sua noiva e ambos estarão juntos para sempre, certo? No seio do seu amor. Louvado seja Deus por isso. E nós aguardamos com muita alegria essa esperança. Então, as bodas do Cordeiro, em suma, é isso que nós estamos tratando aqui, certo? Então vamos lá para o início da nossa lição. O texto do dia: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Ele traz 3 verbos aqui: o regozijo, a alegria e a glorificação. Ele diz: regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória. Por quê? Porque junto, sem acento aqui, você sabe que é explicação, causa e razão. Porque as vindas do Cordeiro, ou as vindas das bodas do Cordeiro, já estão chegadas, né? Já estão vindas, próximas. Já a sua esposa se aprontou. A esposa aqui é a igreja. E a igreja, importa que a igreja não esteja se preparando, a igreja está pronta. A igreja está especificadamente aprontada. Por isso ela está pronta. Porque quem aprontou a igreja, certo? Tornou ela pronta para esse dia. E quem aprontou esta igreja foi quem a comprou, a quem fez, a quem consumou, né? Então, está aqui Apocalipse 19, 7. A síntese, né, que nós estamos aqui abordando diz assim: somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro. Somente os crentes fiéis. Porque tem crente infiel, né? Tem crente que não tem a comunhão devida com o Senhor, mas que professa uma fé e uma crença tal no Evangelho, mas não é uma crença fidedigna, não é uma crença fiel, não é uma crença movida por regras, por orientações que a Bíblia diz. O próprio Jesus disse que quem crê em mim, segundo as Escrituras, ou conforme as Escrituras, né, este terá vida eterna. Então, a nossa fé deve ser conforme, ou em conformidade, ou de conformidade com as Escrituras, certo? Então, entender dessa verdade aqui, de que somente os crentes fiéis, né, terão parte nas bodas do Cordeiro, o objetivo da nossa lição é apresentar. Primeiro, apresentar as bodas, a parábola das bodas do Cordeiro, né, que se trata justamente em Mateus capítulo 25. Segundo lugar, é evidenciar as características dessas bodas. Que característica tinha, que aspecto elas revelavam, né? Que natureza se pode aplicar ali para os nossos dias. E em terceiro lugar, mostrar que as bodas do Cordeiro será um tempo de festa, alegria para os servos de Deus, ok? Então vamos lá, seguindo. O texto bíblico está em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, e que a introdução, o pastor escritor da lição, o pastor Reinaldo Odilo, que é co-pastor do Templo Central da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte, situado ali no Alecrim,
né? Ele escreveu esta lição e, como introdução, ele citou que depois do arrebatamento da igreja será estabelecido o tribunal de Cristo, onde as obras dos crentes serão provadas pelo fogo, né? Fogo aqui não tem nada a ver com o inferno. Esse fogo aqui que vai provar essas obras é o fogo da presença de Deus, que irá constranger todas as obras e intenções, pensamentos do coração do homem, e que certamente irá aprovar ou reprovar. Após teremos as bodas do Cordeiro. As bodas não são da igreja, as bodas são do Cordeiro. Isso mostra que quando fala as bodas do Cordeiro, e se boda é celebração de casamento, então nós estamos atribuindo o casamento aqui como personagem principal, o noivo e não a noiva. Porque as bodas eram costumeiramente classificadas assim. Eram atribuídas à pessoa do noivo, né, que tinha o destaque, por isso que as bodas eram do noivo, né? Este será o tema que nós vamos estudar. No Antigo Testamento, simbolismo do casamento utilizado para mostrar que Deus era o marido da nação de Israel, e no Novo Testamento, Jesus também é apresentado como noivo. No Velho Testamento, Deus é apresentado como esposo de Israel, né? Israel, a sua esposa. E no Novo Testamento, Jesus é comparado como noivo dos gentios, né? E dos judeus convertidos, lógico, noivo da igreja, né? E por ele mesmo, a igreja é apresentada como sendo a noiva, né? Por ele mesmo, a igreja é apresentada como sendo a noiva. O primeiro ponto da nossa lição é a parábola das bodas, né? Então, gente, o que seria, certo, essa parábola das bodas? Primeiro, matrimônio, né? Matrimônio. A Bíblia fala de matrimônio. O que é o matrimônio? Matrimônio é a ação ou efeito de tornar maritalmente, certo? A união, certo? Monogâmica, a união, certo? Que trata de uma singularidade de sexos, ou seja, homem e mulher, né? Não se cabe espaço aí para homem com homem, mulher com mulher, certo? E tratando desse matrimônio, que é o primeiro subponto aqui, nos dias de Jesus o casamento judaico era celebrado de maneira bastante distinta, como está escrito na revista. Acontece na atualidade, por exemplo, no Ocidente, o casamento tinha início com o noivado, e quando um acordo formal era assinado entre o noivo, se pagava o dote à família da noiva. Aqui eu faço uma grande observação, porque tem diferença entre dote e preço da noiva. Existe uma coisinha chamada de preço de noiva. Esse preço de noiva, quem pagava era o noivo. O que seria isso? É um pagamento feito pelo noivo ou sua família para os pais da noiva. Então o noivo pagava, fazia esse pagamento, certo? Isso era com propriedades, isso era com valores, tá? Em prata, em ouro, enfim, mas que pagava esse preço, certo? Da noiva ou serviço da noiva. Esse noivo pagava para que todo o processo de preparação da noiva pudesse ser realizado. Era o noivo que pagava. É diferente do dote, né? O noivo não pagava o dote. O noivo pagava o preço pela noiva. O dote da noiva, que era uma transferência de propriedade, quem pagava era a noiva ou os pais da noiva para, certo, o noivo. Então o dote, na verdade, não era o noivo que pagava. O noivo pagava o preço. Não é à toa que a Bíblia está escrito que Jesus pagou um preço, né, pela sua noiva, pela igreja, né? Então os dotes são bens transferidos da família da noiva para o noivo. Uma família que paga o dote faz com que o noivo fique responsável, certo, por uma série de atributos, de desempenhos, sem os quais não poderia ser negociado, não poderia ser desenvolvido esse contrato de casamento. Se por qualquer razão o noivo ele descumprisse esse contrato, a noiva requereria todo o dote que ela deu ou que ela empenhou sobre o noivo, porque o noivo não cumpriu com o que prometeu. Então a noiva retomava aquele dote de volta. E como é que o noivo tinha que provar que cumpriu? Pelas manchas de sangue nos lençóis após a noite de núpcia. O judeu ele comprovava nos lençóis, entre o judeu e aquela judia, né, entre o casal, a mancha de sangue. Era sinal de que houve uma comunhão entre eles, que houve relacionamento sexual entre eles. Então ali se consumava que
o noivo cumpriu com o seu contrato, né, de casamento, e logo assim, tanto o preço foi válido, a noiva era dele, como o dote permanecia com o noivo, ou seja, os bens, os atributos e uma série de desempenhos que era transferido da noiva para o noivo. Então, quando Jesus ele pagou este preço pela noiva dele, e até hoje a noiva dele tem sido adornada por ele, certo? Esta noiva, automaticamente, ela se comprometeu em dispor ao noivo, certo? Toda uma série de atributos, de desempenho, tá? De responsabilidades que ela não mais teria, mas ela deu ao noivo. Ela se submeteu ao noivo. Então é justamente o que acontece com a igreja quando ela se submete, né, a esse relacionamento com Cristo Jesus, onde o Senhor arrebatará a sua igreja, certo? Então essa é a diferença entre dote e preço, ok? Então vamos seguindo aqui. Jesus, ele tomou como exemplo, na continuação do sermão profético, em Mateus 24, a celebração do casamento para falar a respeito da sua vinda repentina, né? Em Mateus 25, o mestre disse que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, certo? Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e embora vestidas a caráter para o encontro com o esposo, para o matrimônio, né? E com as lâmpadas à mão, Jesus declarou que 5 delas eram imprudentes. 5 dessas virgens não eram prudentes. Então, pois lhes faltou azeite, que era um símbolo da presença do Espírito Santo, o azeite, para conseguir ou para seguir até o fim do cortejo, né? Então, as virgens, o que se daria essa expressão das virgens? Essas 10 virgens estão aguardando o noivo e todas carregavam de acordo com o evento, né? Todas carregavam as suas lâmpadas de acordo com o que está escrito, certo? E 5 delas eram prudentes, além da lâmpada e do azeite, 5 delas também levaram vasilhas, e que nestas vasilhas estavam azeite suficiente. Jesus estava ensinando a respeito da necessidade de estarmos preparados para o encontro com Ele. Todos os dias da nossa vida, pois não sabemos quando isso acontecerá. Então Jesus estava mostrando os pontos de aplicabilidade doutrinária desta parábola, que é o estado de preparação, de vigilância, tá? Que é o estado de santificação, de comunhão, tá? Então essa parábola ela nos traz essas evidências, certo? Que é o que mostra o estado de preparação da igreja para encontrar com o noivo, tá? Nós vivemos tempos difíceis e precisamos perseverar na fé, perseverar na fé, né? Pois não sabemos o dia nem a hora em que o noivo voltará, é o que o autor destaca, e carecemos de azeite em nossas lamparinas, a fim de que não venhamos ver as nossas lamparinas se apagando, né, caso o noivo demore. Sua lamparina está abastecida de azeite? O autor faz uma pergunta. É tempo de buscar o Senhor orando, lendo a palavra de Deus, jejuando, certo? Praticando tudo o que Jesus nos ensinou a guardar, tá? Isso é o que Jesus nos ensina. Após esse desfecho das 5 imprudentes não terem azeite suficiente, depois de elas irem comprar azeite, está escrito que as virgens loucas retornaram à casa do noivo numa última tentativa de entrar para as bodas. Isso aqui tem algo muito sério, isso aqui, tá? Elas tentaram entrar para as bodas. Se tentaram entrar para as bodas, você podia imaginar, mas irmão, isso aqui então é um retrato de que nem todo mundo no céu vai participar das bodas, porque elas quiseram entrar nas bodas ou para as bodas. Entretanto, já era tarde demais e a resposta do noivo serve de alerta para nós. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. É tempo de buscar Deus e deixar de lado aquilo que é efêmero, ou seja, coisas que não têm sentido em estar dando atenção, em estar se preocupando, né? Não basta ser um religioso, mas é preciso ter a vida espiritual saudável, e isso significa ter comunhão e intimidade com o Filho de Deus, certo? Então isso é o que vem nos trazendo aqui a lição. Muitos estão nas igrejas, mas estão vivendo como que as virgens loucas, pois não tiveram uma experiência real de salvação.
não experimentaram do novo nascimento, da santificação, e estes, infelizmente, como está escrito, no grande dia ouvirão do Senhor: eu não vos conheço, eu não conheço vocês, certo? Que a nossa fé esteja firmada no Senhor, que a amizade com o mundo, que as práticas mundanas, que tudo aquilo que gera um desconforto na união, na comunhão com o Senhor, venha a ser tirado e em Deus a gente possa estar caracterizado para esse grande dia, que é o dia das bodas do Cordeiro, certo? Então, o segundo ponto da nossa lição se trata justamente das características das bodas. E o primeiro questionamento aqui é: quando se darão as bodas do Cordeiro? De acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus, e aqui é uma live, né, de um membro das Assembleias de Deus, então, independente de denominação ou não, a minha crença é exatamente essa, como a Assembleia de Deus crê, que de acordo com a declaração de fé da Assembleia de Deus, as bodas serão um evento magnânimo que acontecerá após o tribunal de Cristo e antes da volta gloriosa de Jesus com a sua igreja glorificada. É sabido que após os 7 anos das bodas e após os 7 anos simultâneos de grande tribulação, o Senhor voltará com a sua igreja, e esse retorno aí, ou esta volta gloriosa, acontecerá, certo? Enquanto o juízo de Deus, por 7 anos, estará atuando na terra, tá? E a igreja estará nos céus. E depois de adornada no tribunal de Cristo, participará do banquete, ou seja, do casamento real. Depois de terminadas essas bodas, Jesus virá juntamente com a igreja, e acontece então que todo olho o verá, certo? Todo olho, a expressão, todo olho verá, e de fato, certo? Todos aqueles que não foram arrebatados, tá? Os que preservaram as suas vestes durante o período de tribulação, os que se renderam ao sistema maligno do anticristo, então todos verão, né? Então, o grande banquete. O Senhor Jesus deseja cear com a sua igreja, é um desejo do Senhor. Se é um desejo de Jesus, você tira que ninguém pode impedir, né? Se tudo que Jesus quis fazer, ele fez. Todo o desejo do Senhor se cumpriu. E ele deixou bem claro que o desejo dele era a vontade do seu Pai, a vontade do Pai, né? E, logicamente, isso é aplicando para nós. Em Apocalipse 3:20, ele declarou à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, né? E ele comigo. Esse desejo de Jesus será plenamente satisfeito nas bodas do Cordeiro. Se ele está à porta e bate, não sou eu que vou bater na porta do céu para entrar. É ele que vai bater na minha porta como noiva do Cordeiro para me tirar da casa em que estou, que é esse mundo, e me levar para as regiões celestiais, onde lá viveremos eternamente, né? Então, contudo, é bom lembrar que as bodas do Cordeiro serão somente para aqueles que vencerem o mundo, a carne, o inimigo. Somente os vencedores terão direito e se assentarão, né, à mesa com o Senhor. Terceiro, a conclusão do plano da redenção. Durante toda a história da igreja, o desejo de Deus, neste plano redentor sobre a humanidade, foi conduzi-la até esse momento de celebração da grande vitória do noivo e de sua noiva, certo? O arrebatamento da igreja é caracterizado também como mais uma vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre o mundo. É mais uma vitória. É ele consumar a promessa de arrebatamento da sua noiva, de buscar a sua noiva, né? Porque o diabo tem feito tudo para destruir, embora ele saiba que não vai poder destruir, mas tem feito o trabalho que lhe é devido, né? Que lhe cabe. E agora, diante da imortalidade e da incorruptibilidade dos corpos dos santos, a noiva de Cristo, terá uma imagem de Deus restaurada e a própria natureza intrínseca de Cristo. Isso aqui cabe que agora, diante da imortalidade, certo? Quando a mortalidade se investir de imortalidade e a corruptibilidade se investir de incorruptibilidade, se dará então, certo, a vitória da vida sobre a morte, da fé sobre a morte, certo? A morte será tragada pela vitória, tá? E Cristo Jesus nos fará ser transformados em um corpo semelhante ao dele,
intrinsecamente a sua natureza se envolverá, né, tomando posse da nossa natureza, certo? E é a natureza de Cristo sobre nós, e será um triunfo da igreja do Senhor, que aqui na terra foi tão maltratada, perseguida, né? Então, Paulo escreve à igreja de Tessalônica dizendo que nós seremos transformados e então subiremos ao encontro do Senhor nos ares para estar com o Senhor no ato do arrebatamento. Então, esse ato da transformação após a ressurreição dos mortos, segue-se a transformação, então, a glorificação dos santos, se dará justamente nisso, nessa nova natureza, nesse novo corpo, nessas novas vestes, né, para que a gente adentre, então, a esse processo transcendental que é a vida eterna com Cristo, né, a saber, como o segundo momento que nós estamos tratando aqui, que é as bodas do Cordeiro. Ok? E o tempo de cantar da igreja chegará, isso é uma verdade, certo? Isso é uma profecia. E ponto 3 é o tempo de festa e de alegria, certo? O autor coloca que é um tempo de celebração para a igreja. É um tempo de vitória para a igreja, tá? Alegria, exultação e glória, certo? É onde a igreja provará no seu êxtase a alegria. Jesus disse que a alegria da igreja seria completa. Ainda não está. Ainda não vivemos uma vida abundante. Jesus veio para nos trazer uma vida abundante e ainda não estamos vivendo essa vida. Como é que estamos vivendo uma vida abundante se estamos sujeitos ainda ao pecado, à morte, estamos sujeitos ainda à enfermidade, estamos sujeitos às tristezas, aos erros? Então não se pode viver uma vida abundante assim. Essa vida abundante o Senhor vai nos conceder. Ela é também chamada de vida eterna, né? Essa vida abundante. O texto bíblico de Apocalipse 19:7 traz esperança, alegria para todos os crentes em Jesus Cristo. Nesse mundo nós enfrentamos tribulação, tristeza, provação, mas temos a certeza de que haverá um tempo de júbilo, né? Nesse texto temos dois verbos de ação aqui. O primeiro é regozijar, certo? Que é do grego kairó. E o segundo é o de se alegrar, que é do verbo agaliao, certo? Então é um termo tanto de se alegrar como de regozijar. Tá? O regozijo e a alegria, certo? Então seria o regozijo um termo aplicado como o êxtase de uma alegria, como uma alegria em desenvolvimento, em atuação, tá? Então é o que nós estamos vendo aqui, a alegria, exultação e glória são os três grandes, né, momentos que nós vamos viver eternamente, né? De alegria, exultação e grande glória no momento das bodas do Cordeiro. Tá? Depois de um longo período de sofrimento, a noiva do Cordeiro desfrutará de um glorioso tempo junto com seu amado. Seremos servidos pelo próprio Jesus, né? E ali experimentaremos o maná celestial, conforme Apocalipse 2,17, que é o que vencer daria o direito de não só se assentar, certo? Não só de ser servido, mas também de comer, né? Daquilo que o Senhor irá nos oferecer naquele dia. Tá? Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis, conforme o autor coloca, pois chegará o dia em que você vai experimentar a verdadeira alegria no Senhor, tá certo? O subponto 2 do tópico 3, a esposa se aprontou, ou seja, a igreja. A expressão usada para aprontar no grego etoimazo, certo? Significa, ou pode ser traduzida como ataviou. Ataviar é a mesma coisa que se adornar perfeitamente. E isso para o casamento dos séculos, né? Sabemos que em um casamento todos aguardam a chegada da noiva, né? E a sua entrada triunfal em meio àqueles deslumbres, aqueles convidados, né? Uma noiva não se apresenta de qualquer maneira, a noiva vai estar sendo aguardada, sendo aprontada, né? A noiva está sendo desejada pelo noivo, certo? E gasta-se muito, né? Por isso que eu fiz destaque entre a expressão preço e dote. Porque não é o noivo que pagava dote. Quem pagava o dote era a noiva. A família da noiva transferia bens, transferia responsabilidades e uma série de argumentos para que o noivo pudesse ter poder sobre ela, certo? O noivo pagava o preço pela noiva. E esse preço era desde o contrato que se assinava, certo? Representado ali por amigos mais próximos, desde a promessa,
certo? O cumprimento de aprontar essa noiva por toda a sua espera, e o que Jesus pagou foi esse preço, né? Jesus pagou esse alto preço. Então, essa noiva, na verdade, que era tão esperada, agora esse dia é o contrário. Não é a noiva, certo? Que está aguardando, não é o noivo que está aguardando a noiva. É, na nossa visão aqui, nós é que estamos esperando Jesus. Se tomarmos a ocasião do casamento judaico, que é a expressão de simbologia e alegoria, nós vamos entender que quem está esperando a noiva chegar lá é o noivo. Então, Jesus está aguardando a sua noiva chegar lá, certo? E só que ela não vai só, ele vem buscar. Porque o casamento judaico era assim, né? Vinha acompanhado com 10 homens, enquanto a noiva estava sendo aguardada, né, por 10 virgens, certo? E ali, para iluminar o caminho desse noivo até a casa da noiva, e então ele atirava dali para ter os seus momentos de núpcias, né? Então esse, na verdade, pela simbologia do casamento judaico, então na verdade, e até hoje é assim, o noivo espera a noiva, então Jesus estaria esperando pela sua igreja. Mas não é a igreja que vai dizer a hora que vai chegar. Não é a igreja que vai dizer, vamos esperar mais um pouquinho, vamos fazer um charme como as noivas fazem, né, para chegar lá à igreja, não. Certo? Essa noiva, ela vai, certo? Primeiro porque o noivo virá ao encontro dela. Então ela sairá ao encontro do noivo conforme as virgens saíam ao encontro do noivo. As virgens com aquelas lâmpadas saíam ao encontro do noivo. Mas saía ao encontro porque o noivo já vinha para buscá-la. Então, a primazia, certo? O início das ações, certo? A soberania das intenções vai ser do noivo, né, em arrebatar e buscar a sua noiva para si. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino representa a justiça dos santos, o linho fino, tá? Representa a justiça dos santos, conforme Apocalipse 19:8. O vencedor será vestido de vestes brancas. Está chegando a hora. O noivo, né, vir buscar a sua noiva. E as bodas do Cordeiro são a coroação do amor de Jesus Cristo por sua igreja. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar, pela lavagem da água, pela palavra, como está escrito, e para apresentar a si mesmo, ou seja, para apresentar a ele mesmo e não a outro, certo? Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mácula, ruga e coisas semelhantes. São coisas que marcam negativamente, estereoticamente, né? A mácula, certo? Ou a ruga, ela traz um tipo de marca externa que se percebe, né? Então, usa essa expressão aqui de uma pele, né, que não sofreu nenhum tipo de avariação por meio do tempo. Por mais que se espere, a noiva do Cordeiro estará sempre com o seu estereótipo, com a sua visibilidade perfeita, conforme o noivo assim quer. Tá? Ou seja, santa e irrepreensível. Certo? E o subponto 3, um chamado especial. Né? É um chamado especial. Certo? Esse chamado especial que a palavra nos traz, né? Que aponta para essa vocação, porque chamado é o mesmo sentido de vocação na Bíblia Sagrada, você já estudou isso e sabe muito bem, é um tempo de festa, de alegria, um tempo de convocação, é um tempo em que a igreja do Senhor estará reservada, certo? Para esse dia. E nesse chamado, Apocalipse 19:9 afirma que felizes são todos aqueles que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esse evento retrata não apenas a união do Cordeiro e da igreja, mas também a posição elevada que será conferida aos santos, certo? Transformados, aos santos conforme a imagem e a semelhança de Cristo. E assim como uma moça se alegra com seu marido em uma noite de núpcia, nós também nos alegraremos em ver a união do Cordeiro com a sua noiva. Gente, esta é a síntese da nossa lição, essa primeira transmissão aqui.
da nossa revista, se tratando de temas escatológicos, e dessa oportunidade falamos aqui das bodas do Cordeiro. Festa que celebram os votos feitos por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Jesus fez os votos à sua igreja. E esses votos estão escritos na Bíblia Sagrada. E nós devemos nos apoiar nesses votos, porque haverá um dia em que o Senhor nos levará para, num ato de celebrar esse casamento, Ele vai rememorar, relembrar, trazer novamente a importância, o efeito, o desenvolvimento, a ação desses votos que Ele fez. E um deles era de estarmos com Ele para sempre, de nunca ser desfeito esse contrato nupcial de casamento, esse contrato matrimonial de casamento e esse contrato laureal, né, de casamento, né? Então nós vamos viver com o Senhor para todo sempre e assim nossa fé está apoiada. Que Deus abençoe. Quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui com mais uma lição para a nossa classe jovem, tratando de um novo assunto e que nós vamos estar estudando. Amém? Que Deus abençoe. Vosso em Cristo, Josenilton Silva, com as nossas orações. A paz do Senhor.